Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre a natureza, a criação, como forma da revelação da glória de Deus. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Então, para começar, eu gostaria de ler lá nos Salmos, em Salmos 19, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então eu li aqui no Salmos 19, do verso 1 até o verso 6. E esse salmo é um dos vários da Bíblia que falam a respeito da natureza, da criação, como forma da manifestação da glória de Deus. E essa manifestação ela pode ser considerada uma revelação de Deus. Uma revelação de que Deus existe, de que Ele é real e que Ele é o Criador de todas as coisas. Tanto que na teologia cristã, a revelação ela pode ser dividida em duas, né? A revelação geral e a revelação específica. Eu não quero muito entrar nesses termos, mas a questão é que a natureza ela entra justamente nesse aspecto de revelação geral, que independente de quem seja, independente de onde esteja na terra, na face da terra, a questão é que essa pessoa ela é impactada com a beleza da natureza, com a beleza daquilo que foi criado por Deus. Então, nós podemos sim e devemos considerar a criação, as árvores, o céu, as estrelas, o sol, como formas da revelação divina. E algo que sempre me impressiona até hoje nos estudos, quando eu estou estudando biologia e a gente vai estudar o corpo humano ou mesmo o ecossistema, né, de modo geral, é que a gente percebe que tudo foi criado perfeitamente, de uma maneira realmente excepcional. Você pode olhar o funcionamento de uma planta, de uma árvore, como que ela mesma consegue produzir a sua própria energia por meio da fotossíntese, que é a luz solar. Você vê as flores, como que cada uma delas tem a sua estação, cada uma delas tem a sua fase. Ou melhor, a fase em que ela é plantada, né? Em que ela germina, em que ela cresce, em que ela dá flores e depois das flores vêm os frutos. E, enfim, isso sempre me impressionou, me encantou de uma maneira especial e me fez ver a beleza e a grandeza desse Deus. E é por isso que muitas pessoas até dizem, né, que para você ser ateu, você precisa ter mais fé do que um cristão. Porque acreditar que a criação foi fruto de um Big Bang, de uma mera explosão, você precisa ter muita fé para acreditar nisso. Entende? É muito mais fácil e real você imaginar que a criação que nós temos e vemos hoje foi criada por meio da palavra de Deus. Isso a gente encontra em Gênesis, né, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. E até mesmo o nosso próprio corpo, se a gente analisar a maneira com que ele funciona, o funcionamento perfeito, com que os nossos rins funcionam em sintonia com todo o restante dos órgãos, como que o cérebro é ligado ao coração, a engenhosidade com que o cérebro funciona, a rapidez das informações, os nossos olhos, eles nunca se cansam de ver. A gente pode ver, a gente fica quantas horas acordado e os nossos olhos, eles não se cansam. Isso é algo perfeito, magnífico, que somente Deus, em toda a sua criatividade, porque Ele é o Deus criador e Ele é um Deus criativo, somente Ele poderia fazer isso.
Somente Ele poderia dar cor às frutas da maneira com que elas são coloridas. Somente Ele pode dar gosto e sabor a cada uma desses frutos e realmente a singularidade de cada um deles. Então toda essa natureza, toda essa criação, ela revela a glória de Deus. Ela revela que Deus é real e que Ele existe. Que Deus é um Deus criador e que Ele se importa tanto com a sua criação suprema, maior, né, que é a humanidade, que no princípio foi Adão e Eva, mas Ele se importou e se importa tanto conosco que Ele nos deu as condições ideais para viver nesse ambiente que é o planeta Terra. Contudo, o cristianismo não tem relação com o panteísmo, que é uma outra religião, porque o que os panteístas acreditam? Eles acreditam que Deus é tudo, que Deus é a natureza, que Deus é o universo, quando na verdade esse é um princípio que difere o panteísmo do cristianismo. E para explicar melhor isso, gostaria de ler lá na página 69 do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que eu estou lendo no momento, que ele vai dizer assim: os panteístas geralmente acreditam que Deus, por assim dizer, anima o universo da mesma forma que você anima o seu corpo, que o universo quase chega a ser Deus, de modo que, se ele não existisse, o universo tampouco existiria e qualquer coisa que você encontre nele faz parte de Deus. A ideia cristã é bem diferente. Eles pensam que Deus inventou e criou o universo como uma pessoa que tira uma foto ou compõe uma peça musical. Um pintor não é uma pintura e ele não morre se sua pintura é destruída. Então é exatamente o que o cristianismo é. Deus, ele já existia muito antes da Terra ser formada. Ele já existia muito antes da Terra passar a ter forma, passar a ser o que é hoje. Deus já existia, ele não depende de nós para que exista. Ele não depende da criação para que exista. Yahvé, ele é um Deus imutável, que não muda e que não depende de nenhum outro ser para que ele sobreviva, para que ele exista. Ele é um Deus que subsiste por si mesmo. Ele não depende de ninguém para que ele viva e exista. Então, a natureza, a criação divina, ela não deve ser reverenciada ou adorada por nós cristãos. Ela deve ser, sim, cuidada, protegida, até mesmo como Deus ordenou a Adão no Jardim do Éden. Mas a questão é que nós não adoramos a criação, nós adoramos ao Criador. Paulo, em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, ele vai falar isso. Ele vai falar que existem pessoas que esqueceram-se do Criador e passaram a adorar a criatura. E não é esse o nosso propósito. A natureza é como se fosse apenas uma seta, um indicador da existência de Deus e da sua soberania e da sua glória. E eu gostaria de ler lá em Atos, no capítulo 17, do versículo 24 ao 30, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que o Espírito Santo, por meio de Paulo, nos exorta. Que nós venhamos olhar para a natureza, para a criação de Deus, como uma manifestação, como uma revelação da sua existência. Mas que isso não venha fazer com que nós nos rendamos ou nos entreguemos à própria natureza, mas sim ao Cristo vivo que desceu dos céus para morrer pela humanidade, para a salvação dela. Então, que a natureza seja apenas uma seta que nos aponte em direção ao Deus vivo e verdadeiro,
que não depende de homem, que não depende de nenhum outro ser para que ele exista. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Se você gostou e foi edificado por essa mensagem, não se esqueça de mandar para mais alguém. E eu gostaria de pedir para que você que está escutando no Spotify ou até mesmo em alguma outra plataforma que tem essa função e eu não saiba, mas que tem essa função, se você puder, classifique o podcast lá em cima do Spotify, na abertura do podcast, né? Vai estar lá a palavra do evangelho, embaixo vai ter as estrelinhas para você poder classificar o podcast. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço a sua classificação e fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio e não se esqueça de checar aqui a descrição do episódio para que você encontre o nosso Instagram e o Linktree. Até a próxima semana.